A gente passa a estudar agora a prescrição aqui no âmbito do direito penal. A Constituição Federal prevê a imprescritibilidade apenas no racismo, que é o que está lá no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, e no caso de ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que é o que está no artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal. Considerando que a Constituição prevê a imprescritibilidade apenas nessas duas hipóteses, sustenta a doutrina que a regra é a possibilidade de prescrição, existindo um real direito constitucional à prescritibilidade no âmbito penal. A prescrição da pretensão, ela pode ser a prescrição da pretensão punitiva ou ainda ela pode ser a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva é a perda pelo decurso do tempo do poder de punir pelo Estado. A prescrição da pretensão punitiva, portanto, ocorre antes do trânsito em julgado. Em contraposição, a prescrição da pretensão executória é a perda pelo decurso do tempo do poder de executar a pena pelo Estado. A prescrição da pretensão executória, então, ela ocorre após o trânsito em julgado. A prescrição da pretensão punitiva, ela pode ser abstrata ou em abstrato, intercorrente, também chamada de superveniente, ou retroativa. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato tem como parâmetro a pena máxima em abstrato do crime. No crime de roubo, por exemplo, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos. Portanto, no crime de roubo, lá do artigo 157 do Código Penal, o parâmetro da prescrição da pretensão punitiva em abstrato vai ser 10 anos. A partir desse valor, vai ser feita a contagem da prescrição conforme o artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal, nesse particular, dispõe que a prescrição ocorrerá em 8 anos. Isso porque a prescrição ocorre em 8 anos se o máximo de pena é superior a 2 anos e não excede a 4 anos. É o que está no inciso 4 do artigo 109. A prescrição da pretensão punitiva intercorrente e retroativa, por sua vez, não tem como parâmetro a pena máxima em abstrato, mas sim a pena em concreto, ou seja, aquela definida pela sentença. Como eu esclareci no início, a prescrição da pretensão punitiva ela não impõe o trânsito em julgado. Contudo, na hipótese da prescrição da pretensão punitiva intercorrente e retroativa, exige-se o trânsito em julgado para a acusação. Existe, portanto, uma pena concreta aplicada, ou seja, não é uma pena em abstrato. A pena concreta aplicada que transitou em julgado para a acusação será o parâmetro da prescrição da pretensão punitiva intercorrente e retroativa. Imagina, por exemplo, que o juiz em uma sentença condenatória e após a dosimetria da pena, fixa a pena em 5 anos, uma pena definitiva em 5 anos. Nesse exemplo, imagina que apenas a defesa apresente recurso, a acusação não apresenta recurso. Sabe-se que, neste caso, a pena não poderá ser piorada ou aumentada, dado o princípio da proibição da reformácio in pecus. Essa pena, em concreto, com trânsito em julgado para a acusação, passa a ser o parâmetro da prescrição da pretensão punitiva intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva retroativa. E como é que funciona essa prescrição da pretensão punitiva intercorrente, também chamada de superveniente? A prescrição da pretensão punitiva intercorrente é a prescrição que ocorre da data da sentença condenatória sem recurso da acusação até o trânsito em julgado para a defesa. É, portanto, a modalidade de prescrição que se verifica entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa. Nessa hipótese, na verdade, o julgador sabe de antemão qual que é o prazo da prescrição, pois a pena foi fixada no caso concreto, por meio de uma sentença, e como a acusação não recorreu, a pena ela não pode ser piorada pelo princípio da reformácio in pecus. E quanto à prescrição da pretensão punitiva retroativa? A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre quando, de forma retroativa, ocorre a prescrição, considerando a pena fixada em concreto e sem recurso da acusação. Imagina, por exemplo, que contra A existe um processo de furto simples e entre o recebimento da denúncia e a sentença tenha se passado 6 anos.
Eu lembro por oportuno que o recebimento da renúncia é uma hipótese de interrupção da prescrição, tá? Está lá no artigo 117, inciso 1 do Código Penal. E por isso, a contagem do prazo recomeça do início. A pena máxima do furto simples é de 4 anos. Portanto, com base na pena máxima em abstrato, sabe-se que a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorre em 8 anos. Por quê? Está lá no inciso 4 do artigo 109 do Código Penal. Entretanto, o juiz ele fixa por meio de sentença a pena mínima e não a pena máxima, ou seja, 1 ano. Imagina que, nesse exemplo, o Ministério Público não apresenta recurso, logo, existe um trânsito em julgado para a acusação. Isso significa que eventual recurso da defesa não pode resultar em piora da pena para a defesa, conforme o princípio da proibição da reformatio impejus. Nesse caso, a prescrição da pretensão punitiva retroativa tem como base a pena de 1 ano, e por isso, a nova prescrição é de 4 anos e não de 8 anos. Contudo, como o próprio nome diz, essa prescrição ocorre de forma retroativa, ou seja, leva em consideração o decurso do tempo pretérito. No exemplo, o tempo considerado é o tempo de 6 anos, que é o tempo que transcorreu entre o recebimento da denúncia, que é uma hipótese de interrupção do prazo de prescrição, e a data da publicação da sentença. Portanto, com base na prescrição da pretensão punitiva retroativa, ocorreu a prescrição do crime de furto. É importante destacar que, a título de prescrição da pretensão punitiva retroativa, não pode ser computado o período anterior ao recebimento da denúncia. É o que dispõe o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Dá uma olhada no que diz. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Artigo 110, parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. E quanto aos prazos de prescrição? O tema de prazo de prescrição vem definido lá no artigo 109 do Código Penal. Eu vou ler esse dispositivo, olha só o que diz, no caput. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se 1. Em 20 anos, se o máximo de pena é superior a 12. Inciso 2. Em 16 anos, se o máximo de pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Inciso 3. Em 12 anos, se o máximo de pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4. Em 8 anos, se o máximo de pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5. Em 4 anos, se o máximo de pena é igual a 1 ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 6. Em 3 anos, se o máximo de pena é inferior a 1 ano. Esses prazos definidos no artigo 109 valem para todos os tipos de prescrição da pretensão punitiva, inclusive para as hipóteses de prescrição da pretensão executória. O que muda entre esses diferentes tipos de prescrição é o termo inicial e o parâmetro, por exemplo, se é pena máxima em abstrato, se é pena em concreto, etc. Em síntese, aqui no artigo 109, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: se a pena ela é menor do que 1 ano, a prescrição ocorre em 3 anos. Se a pena é maior ou igual a 1 ano e menor ou igual a 2 anos, ou seja, está entre 1 e 2 anos, a prescrição ocorre em 4 anos. Se a pena é maior do que 2 anos e menor ou igual a 4 anos, a prescrição ocorre em 8 anos. Se a pena ela é maior do que 4 anos e menor ou igual a 8 anos, a prescrição ocorre em 12 anos. Se a pena é maior do que 8 anos e menor ou igual a 12 anos, a prescrição ocorre em 16 anos. E se a pena é maior do que 12 anos, a prescrição ocorre em 20 anos. Tá? Então é conforme essa tabelinha que eu vou deixar na tela para vocês. O roubo, por exemplo, ele tem pena máxima em abstrato de 10 anos. 10 anos está entre 8 e 12 anos, motivo pelo qual a prescrição da pretensão punitiva em abstrato vai ocorrer em 16 anos. Imagine, contudo, que, durante o julgamento, o magistrado fixe a pena, no caso concreto, em 5 anos. Nesse caso, a pena está entre 4 e 8 anos, motivo pelo qual a prescrição será de 12 anos. Deu para entender?
E como é que funciona a prescrição no crime de porte de drogas para uso pessoal? Existem alguns casos que escapam do artigo 109 que a gente acabou de ler. O primeiro deles é o artigo 28 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, que é o crime de porte de drogas para uso pessoal. Esse dispositivo é, por alguns doutrinadores, chamado de crime de ínfimo potencial ofensivo. Isso porque é um crime que não prevê qualquer espécie de pena privativa de liberdade. O problema é que a regra dos prazos prescricionais, do artigo 109, tem como parâmetro a pena privativa de liberdade. Por isso, a própria lei de drogas tem prazo específico de prescrição para essa modalidade. A prescrição, nesse caso, será de 2 anos, conforme o artigo 30 da Lei 11.343. E como é que funciona a prescrição na hipótese de pena de multa? Aqui também existe uma forma de contagem diferenciada da prescrição. Para aferir o prazo de prescrição da pena de multa, é preciso, em um primeiro momento, verificar se a pena foi aplicada de forma isolada ou se ela foi aplicada cumulada com outra pena. Na hipótese da pena de multa ser aplicada de forma isolada, o prazo prescricional vai ser de 2 anos. Na hipótese, contudo, da pena de multa ser aplicada cumulativamente com uma pena privativa de liberdade, a prescrição vai ocorrer no prazo definido pela prescrição da pena privativa de liberdade. Aí a gente vai levar em consideração o artigo 109 do Código Penal. Portanto, a gente tem o seguinte: pena de multa isolada, prescrição de 2 anos. Pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade, prescrição ocorre seguindo os parâmetros da prescrição da pena privativa de liberdade aplicada. Como é que funcionam as hipóteses de redução e aumento do prazo de prescrição? O artigo 115 do Código Penal aponta 2 hipóteses em que o prazo prescricional será reduzido pela metade. Olha só o que diz esse dispositivo, artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Portanto, os prazos de prescrição são reduzidos pela metade se, no tempo do crime, o criminoso ele tem menos de 21 anos ou, na data da sentença, o criminoso ele tem mais de 70 anos. Em paralelo, é preciso consignar que o prazo de prescrição vai aumentar em 1/3 na hipótese de reincidência apenas no caso da prescrição da pretensão executória. E quanto à contagem da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, como é que funciona? Para realizar a contagem da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se considerar a pena máxima em abstrato, tá? A pena máxima em abstrato do crime, definida pelo legislador. Nesse cenário, é importante destacar que fazem parte da pena máxima as causas de aumento e diminuição de pena. A gente já tem um vídeo aqui no canal para falar sobre causas de aumento e diminuição de pena. Eu recomendo que você assista para se aprofundar nesse tema. Não se considera, contudo, as circunstâncias judiciais e as agravantes e atenuantes. Isso acontece porque as causas de aumento e diminuição de pena possuem na legislação o valor de aumento e o valor de diminuição de pena. O crime de homicídio privilegiado, por exemplo, traduz uma hipótese de diminuição de pena. E olha só o que diz o legislador nesse crime. Está lá no artigo 121, parágrafo 1º. Diz o seguinte, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A tentativa, como a gente já estudou, também é uma causa de diminuição de pena e tem o valor definido pelo legislador. Dá uma olhada no artigo 14, parágrafo único. Diz assim, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Portanto, as causas de aumento e diminuição, a lei sempre apresenta o quanto que vai aumentar e o quanto que vai diminuir. Isso não acontece, contudo, nas circunstâncias judiciais, que inclusive guarda relação com a primeira fase da dosimetria da pena, e com as agravantes e atenuantes que guardam relação com a segunda fase da dosimetria da pena. Por isso, causas de aumento e diminuição devem, como regra, serem computadas na pena máxima em abstrato, ao passo que circunstâncias judiciais e agravantes e atenuantes não. No cômputo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se levar em consideração o máximo de aumento de pena na causa de aumento de pena e o mínimo de diminuição de pena na causa de diminuição
de pena. Isso ocorre porque a prescrição da pretensão punitiva em abstrato tem como parâmetro sempre a pena máxima em abstrato. É sempre pena máxima. Por isso, é o máximo de aumento de pena que você vai aplicar, no caso de aumento de pena, e o mínimo de diminuição de pena, no caso de diminuição de pena. Ou seja, ao incidir uma causa de aumento de pena, leva-se em consideração o maior aumento possível. E ao incidir uma causa de diminuição de pena, deve-se usar como parâmetro a menor diminuição possível, o mínimo de diminuição. É importante destacar, contudo, que não serão computadas as causas de aumento de pena do concurso de crimes. Dá uma olhada no que diz o artigo 119 do Código Penal. Diz o seguinte, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Portanto, o cômputo da prescrição, causa de extinção de punibilidade, deve ocorrer em relação à pena de cada crime considerado isoladamente. E quanto ao termo inicial da prescrição, como é que funciona? Esse tema ele é bem disciplinado no artigo 111 e 112 do Código Penal. O artigo 111 do Código Penal trata do termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, ao passo que o artigo 112 do Código Penal disciplina o termo inicial da prescrição da pretensão executória. Olha só o que diz o artigo 111 do Código Penal. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111, caput. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr 1. Do dia em que o crime se consumou. 2. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. 3. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. 4. Nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. 5. Nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, previstos nesse código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Como regra, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é o dia em que o crime se consumou, que é o que está lá no artigo 111, inciso 1, que a gente acabou de ler. Todavia, como se sabe, nem sempre ocorre a consumação do crime. É o que ocorre, por exemplo, na tentativa que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime ele não se consuma. É evidente, portanto, que, neste caso, a contagem ela não pode ser da data da consumação, porque o crime não se consumou. Por isso, o artigo 111, inciso 2 do Código Penal destaca que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, no caso de tentativa, vai ser o dia em que cessou a atividade criminosa. Além disso, existem situações em que a consumação do crime se estende no tempo por vontade do agente, que é o caso do crime permanente. Nesse caso, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva vai ser o dia em que cessou a permanência, conforme inciso 3 que a gente acabou de ler. O termo inicial, contudo, será a data em que o fato se tornou conhecido nos casos do crime de bigamia e de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil. Por fim, nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva vai ser a data em que essa vítima completa 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal, conforme inciso 5. O artigo 112, por sua vez, trata do termo inicial da prescrição da pretensão executória. Olha só o que diz esse dispositivo. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112, caput. No caso do artigo 110 desse Código, a prescrição começa a correr, inciso 1, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Inciso 2, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Portanto, o termo inicial da prescrição da pretensão executória vai ser 1. O dia do trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O dia da revogação da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. Ou 3. Dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo dessa interrupção deve ser computado na pena. E quanto às causas impeditivas da prescrição? As causas impeditivas, como o próprio nome diz, impedem o início da contagem do prazo. Contudo, as causas impeditivas serão interpretadas como causas suspensivas na hipótese dos prazos já tiverem iniciado. Então, se os prazos já começaram, elas são interpretadas como causas suspensivas, não causas
impeditivas. É o que ocorre, por exemplo, no caso da pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis, que é o que está lá no artigo 116, inciso 3 do Código Penal. É evidente que se há embargos de declaração, então o início da prescrição já foi iniciado. Por isso, nesse caso, a causa impeditiva é, em verdade, espécie de causa suspensiva. As causas impeditivas estão lá disciplinadas no artigo 116 do Código Penal. Olha só o que diz esse dispositivo, no caput. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, inciso 1, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime, inciso 2, enquanto o agente cumpre pena no exterior, inciso 3, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis, e, inciso 4, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O parágrafo único esclarece que, depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Os incisos 3 e 4 foram incluídos pela Lei 13.964 de 19, que é a Lei Anticrime. O inciso 3 tem o objetivo de evitar recursos procrastinatórios, cujo objetivo da defesa era única e exclusivamente a obtenção de prescrição. Na prática, é comum a interposição de recursos com o objetivo de procrastinar o resultado do processo. No âmbito penal, contudo, essa postura ela tem um efeito prejudicial agravado, dado que, em razão desses recursos, poderia ocorrer a prescrição da pretensão punitiva. Os recursos mais utilizados para esse propósito eram justamente os embargos de declaração e o recurso a tribunais superiores. Por isso, essa lei anticrime, a Lei 13.964/19, destaca que a prescrição não corre na hipótese de pendência de julgamento de embargos de declaração quando inadmissível, e na pendência de julgamento de recurso interposto a tribunal superior também quando inadmissível. Também não corre a prescrição enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, que é o que está no inciso 4 que a gente leu no artigo 116. Trata-se aí, como eu já esclareci anteriormente, de uma nova alteração aí realizada pela lei anticrime, tá bom? O artigo 116, parágrafo único do Código Penal, destaca a hipótese de causa de impedimento da prescrição da pretensão executória. Esse parágrafo único do artigo 116 destaca que, depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. E quanto às causas interruptivas da prescrição? As causas interruptivas, uma vez verificadas, reiniciam a contagem de prazo prescricional. Reiniciar significa voltar a contar do início, tá bom? Sobre o tema, dá uma olhada no que diz o artigo 117 do Código Penal. Ele diz o seguinte, sobre as causas interruptivas. Artigo 117, caput. O curso da prescrição interrompe-se. Inciso 1. Pelo recebimento da denúncia ou queixa. Inciso 2. Pela pronúncia. Inciso 3. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Inciso 4. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Inciso 5, pelo início ou continuação do cumprimento de sentença. Inciso 6, pela reincidência. Então é fácil perceber que, durante o trâmite de um processo penal, a interrupção da prescrição poderá ocorrer mais de uma vez. Portanto, diferente do direito civil, a interrupção da prescrição do direito penal pode ocorrer sim mais de uma vez. Eu lembro, por oportuno, que a prescrição da pretensão punitiva guarda relação com o prazo prescricional que transcorre antes do trânsito em julgado, e a prescrição da pretensão executória, por sua vez, guarda relação com o prazo prescricional que transcorre após o trânsito em julgado. Isso é importante para compreender que os incisos 1, 2, 3 e 4 guardam relação com a prescrição da pretensão punitiva, ao passo que os incisos 5 e 6 guardam relação com a prescrição da pretensão executória.